Denúncia grave de roubo no Vasco. Vice-presidente-geral se pronuncia sobre o assunto. Vamos falar sobre isso. E olha, notícias boas também. 2 reforços viajam com a delegação do Vasco para os jogos agora contra o Botafogo em Brasília e contra o Independente Del Valle lá no Equador. Vamos falar sobre isso, mas antes deixa eu pedir para que você não esqueça de deixar o seu like nesse vídeo. O seu like ele é muito importante para o nosso trabalho e pedir para que você se inscreva no nosso canal caso você ainda não seja inscrito. Aproveita, vai lá e ativa o sininho de notificações, aquela opção todas. Assim, sempre que tiver vídeos novos por aqui, o YouTube te avisa, tá falado? Vamos às notícias. Olá, Vascaíno, bem-vindo ao canal Gigante Vascaíno. Eu sou André Luiz e está entrando no nosso programa hoje diário, né? Sobre o Vasco. Eu faço geralmente 3 programas por dia. Eu estou passando uma fase aí de um problema de saúde, me recuperando, mas estamos fazendo ainda um vídeo por semana. Vamos ver se a gente começa a voltar na segunda-feira aos nossos 3 vídeos diários. Se Deus quiser, vai dar tudo certo. Mas hoje ainda é um vídeo só. Vamos lá, a história que nós temos hoje primeiro, a boa notícia, né, cara? Que o Vasco consegue levar 2 reforços. São reforços, sim. Ah, não contratou, mas é reforço. O banco vai estar mais qualificado. Eu espero muito do David, né? O DVD e o Estrela já foram relacionados. Vão fazer o jogo do Botafogo e o jogo do Independente Del Valle, que é terça-feira, né? Lá no Equador. Então são 2 partidas. O Vasco vai direto. O Vasco viajou hoje para Brasília, né? E aí o Vasco fica em Brasília até a hora do jogo. Acaba o jogo, o Vasco volta, vai para o Equador. Direto, de Brasília já para o Equador, volta ao Rio de Janeiro. Vai fazer uma viagem só. E aí o Vasco fez uma lista de relacionados, até de relacionados grandes, vamos ver aqui. Acho que levou quase todo mundo do elenco. Teve uma falta que eu senti, mas depois eu entendi o que aconteceu. Vamos lá. Ó, os relacionados são Alex Teixeira, Coutinho, o David, aí a novidade, DVD, voltando de contusão, Daniel Fusato, Estrela, voltando de contusão, tá aí ele, né? O Garré, tá aí, Garré que não seria relacionado com o jogo de sábado passado, no amistoso do Montevidéu Wander, se foi cancelado. Dessa vez viajou. GB, Hugo Moura, Jair, João Vitor, o Maurício Lemos, né? Tá aqui só como Lemos, Léo Jardim, Lucas Freitas, Lucas Piton, Luiz Gustavo, Matheus Carvalho, Nuno Moreira, Pablo, que é o terceiro goleiro, Paulinho é o Paulinho Paulo, ao meio de campo, Paulo Henrique, Puma Rodrigues, Rayan, Esforza, Tietê, Verrete e Vitor Luiz. Quem não está aí na relação e está treinando lá no Cruz Titular com os profissionais é o Paulo Ricardo, lateral direito, já subiu, mas o Puma foi relacionado, não tem por que o Paulo Ricardo viajar. Ok. E o menino Leandrinho. Leandrinho voltou, está treinando no Vasco e não foi relacionado. O Leandrinho, o Paulo Ricardo eu expliquei, né? Não foi relacionado porque o Puma está aí. E o Leandrinho não foi relacionado porque ainda não bidou. Ele voltou, o contrato dele tem que ser registrado novamente no BID. Parece que ainda não apareceu o contrato dele no BID. A informação que eu tive foi essa, não apareceu ele no BID ainda. O Vasco estava tentando revender ele, ia ser feita uma venda, aí parece que o Dias pediu para não vender, e também a venda não era para um lugar muito legal, e aí o garoto preferiu ficar mais um tempo. Enfim, parece que ele vai ficar no Vasco aí, não está definindo ainda, mas parece que ele vai ficar no Vasco. Vamos ver o que vai acontecer nas cenas do próximo capítulo, né? O Vasco não tem essas informações todas, assim. Ninguém sabe muito bem. A maior parte das pessoas ficam chutando, né? Ninguém sabe direito o que está acontecendo no Vasco. O Vasco não tem uma transparência que te diga, olha, é isso, é isso, é aquilo. Não, nada disso. A gente vai descobrindo ao longo do tempo. Mas eu achei uma boa relação. Achei que é o melhor que o Vasco tem. Acho que o Vasco vai forte. O jogo do Botafogo. E o Botafogo venceu o PSG, venceu com um gol, fez um gol no PSG, depois fechou a casinha, ficou jogando que nem olaria. O Botafogo se apresentou no Mundial de Clube de uma forma ridícula. Tudo foi assim que foi demitido o técnico dele, demitiram o técnico do Botafogo. Agora contrataram aí o filho do Ancelotti, parece que vai fazer a estreia. Você tem que bidar hoje, se já bidou, não sei, mas ele vai fazer a sua estreia lá. Se bidar, ele vai para o banco, vai para a beira do gramado. Já no domingo, vai fazer sua estreia contra o Vasco, sei qual é do cara, mas enfim, eu sei que o Botafogo vive uma crise interna muito grande, e não é só pela eliminação, né, do Mundial de Clubes. Vive uma crise interna por causa que os jogadores não estavam se entendendo muito bem com o antigo treinador. O Botafogo perdeu o Jair, o zagueiro, perdeu também o centroavante,
Quer dizer, o Igor Jesus, né, perdeu os caras e vem mais fraco, vem mais enfraquecido. Se tem alguém que o Vasco pode vencer, é o Botafogo. A gente já venceu esse Botafogo esse ano aqui em São Januário. O jogo vai ser lá em Mané Garrincha, né? O estádio não traz muita sorte pra gente, mas eu acho que dá para vencer. Se o Vasco jogar o que jogou contra o São Paulo, vai vencer o Botafogo. É isso aí. Essa é uma nova fase. Vamos ver como o Vasco vai se portar depois desses quase 30 dias de treinamento. Vamos ver se o Vasco realmente dá uma resposta positiva para nós, torcedores, né? Se em campo os jogadores conseguem entender bem o que o Diniz quer. E é isso. Se o Coutinho tiver num bom dia, se o Ryan tiver num dia bom, o Verrete, a gente vai ganhar esse jogo, cara. A gente vai ganhar o jogo. Eu acho que o time Botafogo é um bom time, mas o Vasco dá para bate de frente. Eu acho que com o Botafogo a gente iguala. A gente tem que jogar. A gente tem que começar a jogar futebol. Se a gente jogar o futebol que a gente jogou contra o São Paulo, a gente bate de frente e iguala. Estou muito esperançoso, estou muito otimista. O meu placar é 2-1 Vasco. Já estou colocando aqui, amanhã vou reafirmar esse placar. Mas hoje meu placar já seria 2-1 Vasco. E gostei da relação. Você vai ver por que eu gostei da relação. Porque olha como é que é diferente, olha como é que muda, né? Você tem direito a fazer 5 substituições. Antes, o Diniz olhava para o banco e aí ele viu o Fusato, viu o Lemos, o zagueiro, né? Mas vamos falar do meio para frente. Quem ele via do meio para frente? Ele via o Esforça, ele via o Cocão, aí ele via Jean Davi, Alex Teixeira e o menino maluquinho, Lloyd Augusto. Eram essas as opções que ele tinha. Hoje ele vai olhar para o banco e ele vai ver o Estrela, ele vai ver o David e ele vai ver o GB. Cara, isso é uma mudança substancial no banco. Você já começa a ter jogadores no banco que podem realmente fazer alguma coisa. Ah, mas o GB tá voltando agora de contusão. O GB não, desculpa, o DVD tá voltando agora de contusão. Pô, cara, eu sei. Eu sei que o David não é um jogador que eu posso contar com ele. Talvez eu não sei nem qual é a minutagem que ele vai poder jogar. Talvez ele vai poder jogar só 15 minutos, 20 minutos, não sei. Mas 20 minutos do David é muito melhor do que 60 minutos do Alex Teixeira, cara. Deu pra entender? Esse é o pensamento, né? Ah, eu vou tirar o Coutinho e vou colocar o Estrela. Pô, mas o Estrela só pode jogar os últimos 15 minutos. Mas o Estrela, se jogar bem 15 minutos do Estrela, é muito melhor do que 90 minutos do Alex Teixeira, pô. Jogando ali pelo meio. Então a gente tem que começar a entender que o banco ficou mais qualificado. Claro que ainda tem que os jogadores têm que pegar ritmo de jogo, tem que pegar confiança, estão voltando de contusão. A gente viu o Jair e o Paulinho não conseguiram voltar, o Adson voltou, quebrou de novo. Então a gente tem muitas variantes aí. Mas que você olha para o banco e você já começa a ver opções, já começa a ficar melhor. Quando o Thiago Mendes estrear, um dos volantes vai para o banco, que deve ser o Hugo Moura. O Hugo Moura deve vir para o banco. Aí você já vai olhar para o banco e vai ver o Hugo Moura, vai ver o DVD, vai ver o Estrela, vai ver o GB. Pô, já tem 4 jogadores diferenciados aí que com condições de disputar para ser titular. É diferente, cara. O banco melhora muito. O Vasco jogou essas 11 primeiras rodadas, se não me engano, foram 11 rodadas ou 12, acho que o Vasco jogou 12 partidas, né? As 12 primeiras partidas sem ter banco de reserva, cara. Sem ter opção. Outra falta que a gente vai sentir, mas está explicada, não nem falei isso nos relacionados, é o Lloyd Augusto. O Lloyd Augusto chegou sexta-feira, né? Chegou quinta-feira, chegou ontem. Desculpa, chegou ontem, né? De Angola. Ele teve que ir a Angola no início da semana. A mãe dele sofreu um AVC. E aí ele foi lá cuidar da mãe de novo. O Vasco nem sabia se ele ia voltar essa semana ou não. Ok, voltou, tá aí treinando. Não tem como ser relacionado para esses 2 jogos. Vai ficar treinando. E aí no próximo jogo deve estar relacionado. Então é mais um aí. Que o Lloyd Augusto é interrogação. O Garré é interrogação. Quem não pode estar Jean Davi no banco, Alex Teixeira. Hoje ainda temos o Alex Teixeira no banco. Mas ao você contratar mais 2 jogadores, um jogadorzinho melhorzinho, o Alex Teixeira vai perdendo a posição dele no banco. Vai perdendo a posição. Porque ele já não contribui, ele só está preenchendo a lacuna. Ele é o cara que está tampando o buraco. A hora que você tiver um Estrela voando, um David voando, o Alex Teixeira vai deixar de ser opção, cara. Então eu acho que nessa composição nós estamos vivendo um momento um pouco melhor. Né, o retorno do Estrela e do David, é a minha opinião. Eu acho que isso vai encorpar melhor. Agora, é claro que eu sei que para esses 2 jogos eu não posso contar com o David e Estrela, que eles vão sair do banco, vão mudar o jogo e o David vai entrar com aquela força. Ele não vai, cara. O cara vem quase um ano parado, né? Deu aí 8 meses parado. Não vai.
é difícil voltar. Tomara que ele volte bem pra caramba. Diz que ele tá treinando bem, que ele é um aviãozaço treinando. Tá muito bem, diferente do Estrela, que tá voltando ainda meio claudicante. Mas diz que o David tá voando nos treinamentos. Então tomara que ele possa entrar e jogar e mudar o jogo. De repente, quem sabe, Nuno Moreira cansa, e aí ele entra no lugar do Nuno Moreira e arrebenta ali pela esquerda. Cara, não sei. Estou rezando, tudo pode acontecer, até não acontecer nada, mas tudo pode acontecer. Eu tô otimista com esse novo Vasco, apesar que ainda acho que o Vasco precisa de pelo menos, no mínimo, assim, só para poder ficar na conta do chá. O Vasco está abaixo da conta do chá, né? Para ficar na conta do chá, o Vasco precisava de 2 jogadores de ponta, atacantes pela ponta. No mínimo, 2 jogadores de ponta. Efetivar o GB, entender que o GB é o reserva do Verratti, é um centroavante reserva do Verratti, não ficar inventando o GB como camisa 10, como 8, deixa o GB ser o reserva do Verratti e botar 2 jogadores de profundidade. Aí eu acho que nós vamos ter uma condição legal de banco, de time, de qualidade. Agora tem que contratar, a diretoria do Vasco tá muito devagar, até botei na capa, cadê os atacantes, né? Cadê os atacantes, Pedrinho? Tem que contratar atacante, cara. Não tem saída, o Vasco precisa de 2 jogadores, 2 atacantes. E os nomes que aparecem, meu Deus do céu, tirando o Alaminda, que é um nome interessante, que é da seleção do Equador, mas ele tá num time, acho que da Bulgária ou da Bélgica, e é difícil tirar o cara de lá, porque os caras só querem liberar o cara com margem, com dinheiro, né? O Vasco estava tentando um tal do Andrés Gomes aí, Andrés não sei o que, um colombiano, e aí já esfriou a transação na primeira sondagem. O Vasco sondou o cara falou, não, eu quero jogar no Vasco, quero ir sim. Aí sondou o clube, que eu só libero se com dinheiro, por empréstimo, de graça não sai. Então o Vasco não tem essa grana, então infelizmente não vai dar. Agora o Alaminda é um nome interessante, parece estar bem avançado na negociação e tudo. Vamos ver se o Vasco consegue trazer o jogador. Esse é um nome bom, um driblador, vai para dentro, esse é um bom atacante. É um dos nomes que estão especulando aí hoje, é o melhorzinho. Agora, Paulo Henrique Ganso, trazer problema, cara. Deixa problema pra lá, cara. Deixa esses problemas pra lá. Manda esses caras pra lá mesmo. Manda esses caras pra esse lugar. Aí ele pega um ônibus e vai lá pro Império do Mal. Pô, tá bom, vai ser feliz lá. Acabou, esquece esse cara, tira esse cara do Vasco. Fica para não fazer de besteira. Outro assunto que surgiu aí hoje é o basquete, cara. Eu falei aqui que o basquete estava em uma crise, todo mundo indo embora, os patrocinadores se afastando, e aí um dos principais nomes, né? Deixa eu beber uma água aqui rapidinho. Um dos principais nomes do projeto do basquete nesses 2 últimos anos é o empresário Pedro Ortega, né? Um cara de 33 anos, um cara vascaíno, ele é muito vasco, é um cara que colocou dinheiro no bolso dele, ele diz isso, que ele colocou, na média, nesses últimos 2 anos, 3 milhões de reais no basquete do Vasco. Ele tem 4 empresas, uma delas é a Ortega Chips, que é um dos patrocinadores do basquete do Vasco. E aí, cara, o cara fez uma denúncia, gravou um vídeo de denúncia dizendo que ele não quer mais nada do Vasco, ele não quer ser presidente do Vasco, ele não quer ser candidato a nada do Vasco, ele não quer ser diretor de nada do Vasco, ele é apenas um torcedor do Vasco. E aí ele fala um monte de coisa, e entre as coisas mais importantes que ele fala, ele diz que ele colocou esse dinheiro no Vasco e ele falou, eu não emprestei o dinheiro ao Vasco, eu coloquei e eu dei o dinheiro para o Vasco, eu não queria retorno. Tudo bem, ok. Mas eu não tenho tempo de ficar prestando atenção em alguns detalhes da transação. Eu estou patrocinando o Vasco, botei o dinheiro lá, eu estou confiando nas pessoas que estão no Vasco. É bem normal isso, é mais ou menos assim que funciona. Então, mas aí ele falou, eu peguei um borderô de viagem e vi uma viagem do time de basquete para São Paulo, o custo de R$85 mil, R$84 mil. Eu achei estranho aquilo, por acaso peguei e fui conferir. Hotel, alimentação, R$380 a diária de alimentação. E falou, ele até brinca e fala, nem eu gasto R$380 por dia, e eu posso gastar R$300 por dia de alimentação e eu não gasto. Eu fui ver isso, que a alimentação de jogador atleta profissional não come esses pratos todos, cara. A alimentação é uma coisa normal, frutinha e tal. Ele fala isso. Achou esquisito. Ele foi verificar, foi bater tudo, e ele conseguiria fazer a viagem da equipe de basquete por R$35 mil. Então ele viu R$50 mil sendo desviado. Ele começou a ver outros borderões, ele achou muita coisa errada, e aí o que ele fez? Não quero mais. Chega, acabou a temporada, ele tirou o dinheiro dele de campo. O que você faria, meu amigo, se você é patrocinador do Vasco e vê uma lambança dessa acontecendo com o teu dinheiro? Eu estou colocando que você está botando dinheiro ali, mas você quer o quê? Uma coisa séria, uma coisa legal, séria. Mas aí o cara está superfaturando viagem, superfaturando comida, para botar um dinheiro no bolso.
E o Pedro Ortega falou: não quero nem saber quem é que está fazendo, o Vasco tem que procurar lá e se descobrir. Eu não quero mais negócio nenhum com o Vasco. Ele falou abertamente isso. Mas está errado. Ele fez uma denúncia detalhada. Ele detalhou lá ó, a viagem para São Paulo, não sei o que, tal. Tem que ver quem é o responsável da viagem. É fácil saber quem foi o cara que fez. É fácil saber quem está roubando. É muito fácil. O que não pode é ver a resposta do seu vice-presidente do Vasco, presidente-geral do Vasco, Renato Brito, que veio a público e falou que as denúncias não procedem, não são verdadeiras. Que isso não aconteceu. Mas você não explica, só fala isso. Né? Então, é a mesma coisa. Eu fui no médico, o médico falou: você está doente. Tá com problema aí, a tua glândula suprarrenal parou de funcionar, você está com risco aí, porque a sua pressão está alta, tal. E eu vou olhar para o médico e falar assim: eu não estou doente, isso não procede. Pô, o cara fez o exame, o cara descobriu que eu estou doente. Mas eu falo: não estou doente nada, mentira. E a minha palavra vai valer em cima do médico, né? Porque o Pedro Ortega, ele verificou o borderô. Ele está dizendo que ele foi lá, verificou, bateu item por item e achou 50 mil reais desviados. Quem não sabe para quem foi, não sabe. Sabe que o Vasco pagou com dinheiro que é dele, que é o dinheiro do patrocínio que ele bota lá, e o Vasco pagou 85 mil. Mas não foi, nem tudo foi para o hotel, para viagem, para passagem. Teve dinheiro desviado. Seria mais barato numa outra gestão. E aí vem o vice-presidente do Vasco dizer só isso: olha, isso é mentira, isso não aconteceu. Porra, bonito, parabéns. E aí a gente tem que acreditar no vice-presidente geral do Vasco, e não no Pedro Ortega. O vice-presidente do Vasco tem que chegar e falar: olha, isso é mentira, eu peguei o mesmo borderô que ele pegou, fui bater, papapá, as despesas batem, o dinheiro foi para o caixa tal, o dinheiro foi para a empresa tal, a empresa cobrou a gente esse valor. Se ele consegue um valor mais barato, então que ele apresente um fornecedor mais barato para a gente. Nós estamos abertos a esse tipo de discussão. Mas falar só isso? Não, isso é mentira? Pô, aí é muito fácil, muito fácil. Tem que vir comprovar que o cara tá falando é mentira. Comprova que o cara tá falando é mentira. O cara deu lá o borderô, disse lá o jogo, falou tudo, falou outras coisas que eu não concordo, mas umas coisas lá do futsal, que ele tem que jogar 1 minuto, mas besteira, não vou entrar num assunto aqui, porque isso não faz parte da denúncia, foi mais um desabafo dele. Você vê que é um cara, é um torcedor que tá tentando colaborar com o Vasco, que tá sofrendo, porque tá sentindo que o Vasco não tem coisa muito séria. A gente sabe como é que é o Vasco, Então, eu não sei se o Pedro Ortega tá com a razão, mas eu sei que o Vasco não pode vir a público e falar apenas isso. Isso não procede, isso não é verdade. Isso é muito pouco. Tem que provar o que não é verdade, que não procede, mostrar a planilhazinha lá, ó. Não, a gente pagou, que é o dinheiro, nós pagamos. Era 300 reais de comida. Ele consegue fazer a comida por 100 reais? Pô, legal, eu não consigo. Quando eu fui lá, os caras me cobraram 380. Até aqui, ó. Eu peguei, aqui é o dinheiro, eu paguei, aqui eu paguei a empresa que eu paguei, aqui é a nota fiscal, ó. Eu paguei a essa empresa aqui, ó. Essa empresa aqui é a empresa da alimentação. Restaurante XYZ de São Paulo cobrou 380 reais a diária da alimentação dos meus atletas. E acabou, cara. Você apresenta as notas, Mas não tem desvio, não tem sacanagem. Que aí você achar que o restaurante vai receber o dinheiro para depois repassar, pode acontecer também. Mas aí é um caso de investigação, aí não é você, não é o Vasco, nem é o Pedro Ortega que vão chegar a essa conclusão. Mas, no mínimo, o Vasco tem que ser transparente e mostrar onde é que está o problema, onde é que foi feito o negócio. Ficou feio, e o pior, o projeto do basquete acabou. Essa aqui é a verdade. E aí, Pedrinho, como é que vai ser o basquete a partir do ano que vem? Não vai ter basquete? É feio, hein? Que você foi eleito, Pedrinho, para ser o presidente do associativo. Você foi eleito para ser o presidente para ter basquete, para ter futsal, para ter o remo. A sua eleição foi para isso. Você foi eleito pelos sócios do Vasco para tomar conta dessa parte. Então, essa parte ela é importante no seu mandato. Fica de olho, Pedrinho. Acorda. Tá mal. O negócio tá degringolando, hein? O Vasco tá meio... A caravela tá balançando. Os mares estão revoltos e a caravela tá adernando. Tá se jogando de um lado para o outro. Tá meio deriva. Grande abraço, fique com Deus, galera. Até o próximo vídeo. Amanhã a gente vai trazer vídeo já falando do jogo do Vasco, né? Não devemos fazer pré-jogo, não devo fazer o pré-jogo, nem o pós-jogo, por causa da minha condição de saúde. Mas a gente vai fazer o vídeo aqui falando do jogo de amanhã. Tá falado? Grande abraço, fique com Deus. Até o vídeo de amanhã. Fui.